3. Conscientizando-se de hábitos emocionais. As emoções não são ruins. Nas raízes de nossas emoções estão energias primais, que podem ser usadas frutiferamente. Com efeito, a energia da iluminação provém das mesmas origens naturais que dão lugar a nossas paixões e emoções cotidianas. James H. Austin, médico. Recentemente, aconselhei uma adolescente que estava interessada na intuição. Apesar dos piercings nos lábios e da sombra preta, os olhos de Megan resplandeciam de beleza e sua mente era incrivelmente aberta. Ela deu de ombros quando lhe perguntei que tipo de perguntas tinha, mas na metade da sessão pensou em uma coisa. Às vezes, tenho uma sensação súbita de que tudo vai dar errado, como se o que é bom fosse se estragar. O que provoca isso? Porque sempre tenho medo de que meu namorado esteja namorando outras garotas. Só que ele não está, e acho que estou prejudicando nosso relacionamento. Intuí seu corpo e percebi o local no plexo solar dela, onde uma sensação súbita de pavor aparentemente vinda do nada costumava atingi-la. Atrelada a essa sensação, vi uma vaga imagem do pai dela. Então perguntei-lhe se o pai havia abandonado a ela e à mãe. Sim, quando eu era pequena, respondeu ela. Senti como seu corpo havia reagido àquela contração original de medo, aquela sensação confusa de abandono e consternação pela dúvida de poder ter, de algum modo, feito o pai ir embora. Era como se uma parte de sua mente que antes não precisava estar a postos tivesse então sido despertada. Uma parte que dali em diante ficaria de olho nas situações em que alguma surpresa devastadora parecida pudesse acontecer. E o que essa parte estava dizendo era: nunca serei pega de surpresa novamente. Percebi que a tendência natural de Megan era confiar e querer amar, e que quando o fazia seu subconsciente relaxava. Então, de repente, ele se lembrava: existe algo de familiar nessa situação. Você pode ser abandonada. Tome cuidado. E do nada se retraía. Em vez de perceber que estava revivendo uma experiência do passado, Megan estava projetando a ansiedade em quem estivesse por perto, pois já havia perdido vários amigos e um namorado por causa disso. Trabalhei com ela para ajudá-la a entender que seu corpo estava ultrassensível e alerta, que ele simplesmente estava fixado naquele primeiro choque e que ela poderia facilmente reprogramar essa reação, principalmente por ser ainda jovem e estar muito próxima da experiência original. Ou seja, não tinha passado por mais 20 perdas semelhantes, por causa da revalidação que a mente vigilante dava à contração original, como é o caso de muitos adultos. Você nasceu e ainda é sensível às vibrações. Como Megan, entramos nessa vida inteiramente abertos e confiantes, esperando alegria e livre troca de amor nutriz. Certamente, todos somos empáticos e sensíveis às vibrações quando nascemos. Em Evolution's End, Joseph Chilton Pearce descreve de que modo o embrião, poucos dias após a concepção, forma um bloco de células vibrantes que se tornam um novo coração. Essas células parecem ser sensíveis ao som e sintonizam a pulsação cardíaca e a respiração da mãe, que aparentemente são necessárias à posterior formação da cabeça do bebê. O estado emocional da mãe e qualquer padrão repetitivo de comportamento são gravados no feto por meio dos hormônios e do tom de voz dela. Depois que o bebê nasce, quando seu corpo ainda está carregado de hormônios suprarrenais,
O instinto da mãe e do pai também é carregar o recém-nascido do lado esquerdo de seu corpo, perto do coração. O coração dos pais estimula o do bebê, ativando assim a mente cerebral e tranquilizando a criança de que está em segurança. É notório que a gravação de uma pulsação cardíaca pode reduzir entre 40% e 50% o choro dos bebês. Peirce descreve também como os recém-nascidos continuam vivendo num mundo sutil, ligado quase que completamente ao corpo da mãe. Ele diz: quando a esfera sutil dela se sobrepõe à do bebê, ocorre uma comunicação muito importante. Essa comunicação sutil pode estar abaixo do nível de percepção da mãe, mas é o único nível de percepção inteiramente ativo no bebê. Então, a capacidade de intuir de coração para coração, de filho para mãe e de mãe para filho, é o nosso método original de crescimento e sobrevivência. No livro Emotional Intelligence, Daniel Goleman descreve como os bebês e as crianças pequenas costumam demonstrar uns para os outros laços empáticos. Praticamente desde o dia em que nascem, os bebês ficam perturbados quando ouvem outro bebê chorando e reagem a uma perturbação sentida por aqueles que estão em torno deles, como se o incômodo estivesse acontecendo neles próprios, chorando ao ver que outra criança está chorando. As crianças muitas vezes imitam a aflição que vem em outra criança. Por exemplo, quando uma criança fere um dedo, um bebê de 1 ano pode pôr o próprio dedo na boca para ver se dói também. Além disso, ele pode dar ao outro bebê um brinquedo ou afagar-lhe a cabeça quando ele chora. Segundo Goleman, quando tem um pouco mais de idade, as crianças começam a entender que a aflição de uma pessoa está relacionado à sua situação na vida, podendo sentir solidariedade por todo um grupo, como os pobres ou os excluídos. Ao que parece, a empatia e a sensibilidade vibracional são tendências humanas fundamentais, cujas origens remontam ao útero. Todos precisamos aprender a ouvir uns aos outros com compreensão e compaixão, para poder escutar aquilo que o outro está sentindo. Thich Nhat Hanh. Em seu livro The Highly Sensitive Person, a psicóloga Elaine Aron afirma que os adultos extremamente sensíveis compõem aproximadamente entre 15 e 20% da população. Essas são pessoas que percebem coisas que os outros não observam, têm profunda compreensão de qualquer ambiente e seus problemas e potenciais, e geralmente precisam de mais tempo e espaço para processar o que absorvem. As pessoas extremamente sensíveis ficam facilmente superestimuladas a níveis penosos e paralisantes. Além disso, muitas vezes são naturalmente introvertidas, intuitivas, visionárias e envolvidas com a sua vida anímica e espiritual. Segundo Carl Jung, as pessoas extremamente sensíveis são mais influenciadas pelo inconsciente, que lhes dá acesso a informações importantes que podem conter revelações proféticas. Conforme a pesquisa de Aron, o tipo moderadamente sensível compõe 30% dos entrevistados. Ela afirma que os restantes 50% julgam não ser sensíveis ou nem um pouco sensíveis. Talvez fôssemos mais empáticos e conscientemente sensíveis se nossa cultura não fosse tão analítica, materialista e competitiva. Talvez, em parte, tenhamos sido treinados para não ser assim. Nossas escolas priorizam a capacidade matemática e informática, em detrimento da arte e da literatura, e o esporte, em detrimento da apreciação da dança e da música. Mas aí, as feridas precoces das famílias problemáticas
como no caso de Megan, pode nos fechar e obrigar-nos a viver só na cabeça, adotando compensações ou mesmo a viver fora do corpo em estados dissociativos. No entanto, dadas as nossas raízes puramente vibracionais, parece inacreditável que possamos tornar-nos insensíveis ao conhecimento de outras pessoas por meio da vibração e da ressonância, especialmente agora que as frequências dentro e fora de nós estão se acelerando. Suspeito que hoje em dia um percentual muito maior de pessoas esteja entrando na categoria das pessoas extremamente sensíveis, à medida que o estoicismo desmorona e os hábitos emocionais prejudiciais que cultivamos para nos proteger, como as dependências, a reclusão e a agressividade, para citar alguns, deixam de funcionar. As mulheres são mais sensíveis que os homens? Elaine Aron descobriu que, ao atingir a idade escolar, a maioria das pessoas extremamente sensíveis havia se tornado introvertida, mas as meninas tinham mais liberdade para exprimir a emoção e podiam até perder o controle ou ficar indefesas, ao passo que os meninos tinham de ser mais estoicos para sobreviver. Daniel Goleman resume o papel do gênero na capacidade emocional e empática quando diz: há bem mais semelhanças que diferenças. Alguns homens são tão empáticos quanto a mulher, de maior sensibilidade interpessoal, enquanto algumas mulheres têm tanta capacidade de suportar o estresse quanto o homem de maior resistência emocional. Na verdade, em média, quando se examina a pontuação geral de homens e mulheres, os pontos fortes e fracos se equivalem, de modo que, em termos do total de inteligência emocional, não há diferenças entre os sexos. É comum presumir-se que as mulheres estejam mais intuitivas que os homens. É verdade que, pelo fato de terem mais fibras conectando os dois hemisférios do cérebro, as mulheres têm um modo de perceber mais bilateral, ou seja, elas percebem ambos os lados de uma só vez. Os homens tendem a perceber unilateralmente, um lado de cada vez. Por isso, as mulheres acham difícil sentir-se separadas do ambiente e das outras pessoas, e por meio dessa afinidade, elas recebem muitas informações sutis. Os homens podem ser tão intuitivos quanto elas, mas precisam fazer uma opção consciente por entrar no modo intuitivo, já que a percepção compartimentada é mais natural neles. Talvez essa diferença tenha relação igualmente com nossas tendências naturais à sensibilidade. Quanto você é sensível? Tanto quanto pude observar, somos todos igualmente sensíveis, ou não estaríamos vivos. Alguém tem ideia de quantas vezes instintivamente evitou o perigo ou as situações que não lhe convinham e de quantas vezes, com precisão, escolheu aquilo que o favorecia? Claro, cometemos erros, mas porque somos sensíveis, aprendemos com eles. Eu prefiro reenquadrar a sensibilidade de tal modo que, em vez de classificar-nos como extremamente sensíveis, moderadamente sensíveis ou insensíveis, possamos pensar em graus de consciência acerca de nossa sensibilidade. Nossa sensibilidade está sempre trabalhando, embora estejamos relativamente conscientes ou inconscientes disso. Todas as grandes descobertas são feitas por homens, cujos sentimentos vão na frente dos pensamentos. Reverendo Charles H. Parkhurst. Muitos de nós
somos sensíveis, inconscientes ou desapercebidos, captando grandes volumes de ideias e informações subliminares que permanecem logo abaixo da superfície do consciente, sem saber o que estamos fazendo. Quando isso acontece, sentimos a pressão daquilo que quer dar-se a conhecer, e isso pode nos subjugar ou paralisar, deixando-nos irritáveis e suscetíveis aparentemente sem nenhuma razão. Alguns de nós somos sensíveis, conscientes, capazes de identificar e usar os dados sutis que recebemos, sentindo o mundo à nossa volta, sem repercussões negativas. Percebemos a informação, o tempo, a ação e a palavra certa, e somos bem-sucedidos na vida diária. Outros ainda estão se tornando sensíveis, extremamente conscientes. São aqueles que atuam muito bem no mundo, com altos níveis de sensibilidade e também intuem dimensões espirituais para ganhar sabedoria, interagir com seres não físicos e intencionalmente materializar criações baseadas na alma. Você provavelmente é uma mistura dessas três categorias, inconsciente de certas sensibilidades, alerta e intencional diante de outras, e às vezes aventurando-se por novos territórios mais complexos. Se atentar para quanto sua percepção aumentou e para quanto você recorreu à sua sensibilidade às vibrações para agir, é provável que descubra que usa essa capacidade com muita frequência. Experimente isto. Como você sente a sensibilidade? 1. Descreva em seu diário os componentes de 3 experiências positivas ou negativas que teve nas quais a sensibilidade tenha sido o modo predominante de saber, agir ou comunicar. Por exemplo, pedir desculpas a Sue, porque senti o quanto ela ficou magoada com meu comentário. Assisti a um documentário sobre a morte dos ursos polares e não consegui fazer mais nada o resto do dia. Ou eu podia adivinhar que aquela reunião ia degringolar numa sessão de fofoca. Como você se sentiu antes e depois, física e emocionalmente? Como foi que você percebeu como estava se sentindo? Como as pessoas reagiram? 2. Descreva os componentes de 3 experiências nas quais as pessoas tenham sido sensíveis ou insensíveis diante de você ou de um terceiro. Como isso o afetou exatamente? 3. Esta semana, preste muita atenção às situações em que poderia ser mais sensível e abra sua percepção emocional e corporal para descobrir como poderia saber mais, contribuir mais ou ajudar os outros a sentir-se mais aceitos e compreendidos. Observe como se sente depois de aplicar uma sensibilidade mais aguçada numa situação prática. Existem hábitos emocionais saudáveis e hábitos emocionais prejudiciais. Desde o instante do nascimento, começamos a desenvolver um sistema subliminar para intuir o caminho da vida. Dependendo da recepção que tivermos, nosso corpinho extremamente sensível aprendeu a permanecer aberto e radiante ou a contrair-se para se proteger. Com o tempo, essas reações se cristalizaram em regras tácitas de sobrevivência. Elas passaram a ser hábitos emocionais que nos mantinham vivos e, ao mesmo tempo, permitiam que a alma brilhasse o máximo que a mente infantil julgava seguro. Alguns desses hábitos são saudáveis, como introverter-nos
para ver o que nos parece certo em cada situação, ou copiar os padrões personificados por aqueles com quem queremos aprender. Porém, muitos dos hábitos emocionais que desenvolvemos eram nocivos, destinados a proteger-nos ou reforçar percepções equivocadas da mente infantil acerca da natureza inóspita do mundo. Há quem tenha aprendido a deixar o corpo e tornar-se insensível à dor terrível de ver os pais brigarem ou agredi-lo. Há quem tenha se tornado ultrassensível aos surtos de depressão de uma mãe entristecida, no intuito de fundir-se a ela e alegrá-la para que ela continuasse a cuidar dele. Hoje, esses hábitos emocionais são uma segunda natureza, e os que são prejudiciais mantêm a vibração pessoal baixa e agem como obstáculos à transformação. Para descobrir como, o que e quanto você se permite sentir, exploremos alguns de seus hábitos emocionais. Os que são saudáveis ajudam-no a acessar informações, tomar boas decisões e melhorar seus relacionamentos. Já aqueles que são prejudiciais apontam para fluxos de energia bloqueados e feridas emocionais subjacentes, mostrando onde você pode desenvolver uma nova sensibilidade mais saudável. Pesquisa da sensibilidade vibracional. Esta pesquisa destina-se a ajudá-lo a entender seus hábitos emocionais. Apesar de haver uma classificação, no final a pontuação não será considerada. Classifique as declarações a seguir de 1 a 10, sendo que 10 indica alta incidência ou maior verdade. Analise seus resultados, tentando detectar seu padrão específico de sensibilidade e suas ideias acerca de tornar-se mais sensível. Alta pontuação igual a hábitos emocionais saudáveis. 1. Confio no que dizem, meus instintos viscerais, acerca de novas pessoas e ideias. 2. Percebo facilmente o que é verdade e o que é mentira. 3. Detecto imediatamente o estado de espírito das pessoas. 4. Confio em minhas próprias ideias e orientação. 5. Estou certo de que posso materializar e ter tudo aquilo que desejo. 6. Tenho certeza de que minhas emoções me dão informações úteis. 7. Percebo imediatamente quando há vibrações positivas ou negativas nos lugares em que entro. 8. Sinto seres não físicos, campos de energia e a alma das pessoas. 9. Geralmente sei o que os outros estão pensando. 10. Sei o momento certo de agir. 11. Capto informações vibracionais quando estou com disposição neutra ou solícita. 12. Quando estou superestimulado, crio mais espaço e volto a centrar-me em mim mesmo. Alta pontuação igual hábitos emocionais prejudiciais. 1. Fico incomodado com o meu próprio sofrimento e com o sofrimento dos outros. 2. Tenho pouca tolerância a leituras ou programas sobre violência. 3. Fico incomodado com o caos e com os estímulos intensos. 4. Fico esgotado quando tenho coisas demais para fazer de uma só vez. 5. Mostrar minhas emoções leva as pessoas a não confiarem em mim. 6. Tomar decisões com base em sentimentos leva ao fracasso. 7. O excesso de exposição aos noticiários ou ao público em geral me paralisa. 8.
Quando estou superestimulado, fujo para a dependência ou atividades bobas. 9. Capto informações vibracionais quando estou com disposição defensiva ou crítica. 10. Se fosse mais sensível, eu não conseguiria agir direito no mundo. 11. Se fosse mais sensível, eu poderia enlouquecer ou ter problemas mentais. 12. Se fosse mais sensível, eu poderia ficar gravemente enfermo. Depois de examinar suas respostas, talvez você perceba que há determinadas áreas em que praticamente se esquece do que sente ou é bastante ligado em como se sente. Você descobrirá se tem muita ou pouca tolerância a estímulos vibracionais, se cede facilmente ou não à percepção negativa, ou se suas convicções facilitam ou dificultam a expansão de sua sensibilidade. Essas são boas informações. Não é que sejam certas ou erradas, mas constituem um ponto de partida para começar a ser mais intencional com sua percepção. Talvez você queira escrever sobre o seu atual padrão. Quando o medo mais o influencia, o que você poderia fazer para tornar seus hábitos prejudiciais mais saudáveis? Em que situações já consegue confiar nas informações vibracionais e usá-las? Em que situações gostaria de cultivar hábitos emocionais mais saudáveis? Como os hábitos emocionais se desenvolvem? Façamos uma pequena viagem no tempo até aquele momento, logo depois do nascimento, quando ainda agíamos como um organismo empático e sensível às vibrações, antes de aprender as palavras e criar camadas de explicações, identidades e mecanismos de superação. Vivíamos em fusão com o ambiente e, como um golfinho, usávamos uma espécie própria de sonar, aprendendo a agir com base no que se expandia sem limite mundo afora e no que voltava até nós. Éramos como um pequeno sol, que irradiava luz clara, amor e alegria para todos os que quisessem aproveitar esse calor. Enquanto esse amor incondicional atingia pais e outras pessoas importantes à nossa volta, sempre que eles mantivessem a capacidade de amar e de sentir empatia, esse sonar funcionava e a realidade era forçada e talvez até ampliada. A verdade da alma estava ali, naquela sensação específica, que podia mesmo chamar-se prazer. Uma infância sadia é marcada por esse tipo de reforço da alma, mas sempre que os pais e os outros aprendiam a ter medo, a fechar o coração, a desconfiar ou rejeitar a alegria, o sonar nos enviava sinais. Talvez o pai tenha restringido o espírito brincalhão quando era criança porque os pais dele eram severos, e inconscientemente ele assumiu o rigor e a convicção de que toda criança precisa de disciplina. Quando nossa alegria ilimitada depara com as convicções rígidas e as emoções endurecidas dele, não conseguimos nos sentir como nós mesmos. Em vez disso, percebemos que há algo errado, mas não sabemos o bastante para detectar o que. Quando isso acontece pela primeira vez, esse efeito ricochete produz em nós, o organismo, uma estranha sensação de desorientação e falta de realidade. Aí está uma coisa que é não eu, que é mais lenta, densa, cortante e sombria do que aquilo que somos. Aí está o começo da experiência de um mundo exterior de separação da vida de medo e ego. Essas são sensações alheias que se parecem com a dor. Nós, o organismo,
Possuímos um dispositivo de economia de energia e procuramos amor para nos sustentar. Descobrimos que a energia não ricocheteia de uma maneira incômoda caso adaptemos o comportamento às convicções e às posturas corporais inconscientes de nosso Pai. Nós o imitamos e deixamos de nos exprimir quando não conseguimos transpor essa barreira. Ninguém se expandirá em criatividade se for punido por isso. Deixamos de ser afetuosos se isso deixar um pai rígido e pouco à vontade. Deixamos de irradiar a afetividade do peito ou olhos se os olhos da mãe não forem receptivos ou se o coração do pai for duro. Aprendemos a nos calar porque assim a mãe fica mais relaxada, a andar como o pai, porque isso funciona como uma afirmação para ele, ou a fazer gracinhas, porque o momento de riso são melhores que as ausências dos pais viciados em trabalho. Aprendemos a deixar essa energia fluir por onde ela pode fluir e resignar-nos a ficar sem movimento em muitas áreas. Confundimos a concordância com as convicções, vieses emocionais e posturas corporais dos pais com amor. Se não é possível o reforço da alma, aceitamos o que houver, ainda que sejam só migalhas para sobreviver. Se alguém encontrar abusos absolutos, a intensa reação de contração do organismo pode atrofiar o crescimento físico e espiritual. Desse modo, têm origem os primeiros hábitos emocionais. O corpo fica de um certo modo. A pessoa emite apenas um certo tipo de energia e intensidade e permite apenas que uma parte de um eu total irradie, sem monitoramento. Definimos-nos como esse tipo de pessoa e achamos que a vida funciona de acordo com essas regras. Deixamos de viver a experiência do espírito, porque nosso mundo interior está entulhado de antigos traumas. À medida que começamos a limpar esse entulho, a energia do amor e da luz divina começa a fluir por nosso ser. Reverendo Thomas Keating. Agora é hora de reverter o dano. Quanto mais tivermos nos adaptado inconscientemente a viver em circunstâncias limitadas, com amor condicional e a aceitação parcial, maior a probabilidade de sentir-nos subjugados pelos novos e mais rápidos estímulos vibracionais. Essas novas energias parecem estranhas. Vivemos estímulos que não combinam com o padrão de um sonar original e são interpretados como errados e ameaçadores. Uma negação de nosso eu e uma anestesia para a mente do mesmo modo que foram classificados os primeiros ricocheteios do sonar do bebê. Enquanto estamos sendo bombardeados com as frequências rápidas de hoje, lá no fundo o subconsciente está dizendo: hã? Isso não tem sentido. E nos sentimos confusos e consternados, ou, para nos preservar, rejeitamos as frequências que recebemos. Lembremos como ocorrem os primeiros estágios do processo de transformação. À medida que a energia do corpo se acelera, os bloqueios subconscientes de baixa frequência, que estão estreitamente vinculados às primeiras concessões, renúncias e sensações de perda do amor, não podem mais continuar suprimidos. Eles vêm à tona e tornam-se conscientes. Podemos analisar as decisões e percepções equivocadas e antiquadas e mudá-las, acomodar-nos às frequências mais rápidas, ajustar as ideias acerca de quanto amor podemos ser e dar
e nos livrar dos hábitos emocionais contraídos são a principal tarefa agora. Porém, não se consegue desaprender velhos hábitos e cultivar novos da noite para o dia. É preciso paciência, repetição e compaixão. É preciso estar disposto a isso. Na verdade, volta-se à abertura que conhecemos quando bebê e à reafirmação da alma como o eu legítimo. Então teremos consciência de quem somos e da razão por que estamos aqui. À medida que for identificando os hábitos emocionais baseados no medo, perceberemos que, em alguns casos, eles derivam de uma decisão fóbica do tipo fugir e evitar, em outros, de uma decisão contrafóbica do tipo lutar e controlar. Hábitos emocionais prejudiciais baseados na decisão de fugir. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de fugir e evitar. Literalmente deixamos a sala, o relacionamento, o emprego ou o país, ou pulamos fora da conversa, do corpo e da vida. Abandonamo-nos e aos outros. Na pior das hipóteses, a personalidade se divide e se dissocia. Sentimos-nos desorientados, perdidos, deprimidos, desmotivados e apáticos. Acontecem lapsos e perdas de memória. Distraímo-nos e nos anestesiamos quando dependências de álcool, drogas, comida, sexo, exercício, televisão, trabalho, compras, preocupações, vida social ou internet, para citar algumas. Vivemos em outras realidades que não a nossa, ou glamorizamos outros lugares e épocas, celebridades, heróis, seres e reinos não físicos ou suas vidas passadas. Num relacionamento com outra pessoa, fazemos qualquer coisa para não a desagradar, desenvolvendo uma relação de codependência na qual praticamente vivemos a vida do outro, em total fusão com ele. Nos perdemos e terminamos por nos sentirmos dominados. Envolvemo-nos numa situação exagerada, maior que a própria realidade, que nos monopoliza a mente e constitui uma grande desculpa para não ter de sentir alguma coisa. Ficamos doentes, sofrendo, incapacitados, deprimidos, envergonhados, falidos, feridos, num relacionamento abusivo, ou temos de cuidar de um negócio ou um parente que está mal, ou de reformar uma casa problemática. Sentimos-nos desamparados e indefesos. Não temos limites pessoais, noção de individualidade, preferências nem liberdade, e aos poucos nos esgotamos, exaurimos e paralisamos. Queixamo-nos, nos sentimos azarados, inventamos desculpas, estamos sempre de mau humor e somos atormentados por ciclos negativos que sempre se repetem. Somos dominados pela ansiedade e por ataques de pânico que, com o tempo, corroem a saúde física. Sempre que sentimos uma emoção extrema, seja raiva, mágoa, desespero ou até mesmo êxtase, e agimos com base nela, não pode haver lucidez. Os sentimentos estão aqui para ser sentidos. A verdadeira ação ou inação deve provir daquilo que está sob todos os sentimentos. No âmago da questão, no âmago de qualquer emoção, por mais horrenda que seja, a paz. Gangadhi. Hábitos emocionais prejudiciais baseados na decisão de lutar. Eis aqui alguns hábitos emocionais prejudiciais baseados numa decisão subconsciente de lutar e controlar. Projetamos culpa, raiva, ódio
e violência nos outros, quando não queremos sentir alguma coisa. Agredimos quem ameaça a maneira como queremos que a nossa realidade funcione. Transformamo-nos em solucionadores de problemas e tentamos consertar tudo o que nos incomoda para fazer o mundo exterior funcionar de acordo com as nossas preferências. Lançamo-nos à ação como aquele que resgata, salva ou cura, projetando nossas ideias acerca de quando os outros devem estar felizes e saudáveis com o processo de crescimento deles. Tentamos influenciar ou controlar as pessoas pelo charme, sedução, falsa humildade, artimanha, negociação, manipulação ou força. Procuramos aprender a fazer mais, lendo vorazmente, fazendo seminários, trabalhando horas extras ou nos oferecendo como voluntário em atividades extracurriculares e filantrópicas. Ficamos presos em conflitos e posições polarizadas que não se resolvem. Discutimos, criticamos, brigamos e queremos rejeitar ou punir as pessoas. Convencemo-nos a gostar de realidades de abnegação com que achamos que temos de conviver. Na verdade, para nos sentir no controle, podemos até dizer aos outros que as escolhemos ou criamos intencionalmente. Tornamo-nos teimosos e resistentes, estoicos e imutáveis. Não mudamos, não escutamos ninguém, não participamos de nada. Por outro lado, eis aqui alguns hábitos emocionais saudáveis. Caso sejamos abertos ou estejamos desenvolvendo ativamente a capacidade de perceber o mundo conscientemente, poderemos reconhecer ou desejar desenvolver alguns destes hábitos emocionais saudáveis. Sentimos, pensamos e agimos sem nos julgar nem sacrificar, de acordo com o senso interior natural de ética e harmonia. Deixamos que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por nossa causa. Percebemos conscientemente as frequências de outras pessoas, lugares e situações, e não mudamos para combinar com elas, principalmente se forem mais baixas que a nossa. Nós nos fundimos com outras frequências, de pessoas, lugares e situações, intencionalmente, para ativar novas ideias e conhecimentos, e depois voltamos a nós, e ficamos como ou se querendo implementar as novas informações. Mantemos uma percepção aberta e centrada no momento presente, receptivos aos sinais sutis que vêm do corpo, permanecendo centrados e alertas. Não temos necessidade de separar-nos do mundo nem de nos defender dele. Simplesmente ajustamos a frequência para a vibração que mais nos nutrir ou divertir em qualquer momento dado. Refugiamo-nos em nós mesmos, não para deixar de sentir alguma coisa, mas sim para saber o que nos convém em cada situação e para descobrir as nossas próprias ideias. Descobrimos as mensagens e revelações de cada sentimento, vendo toda sensação e toda percepção como úteis. Somos confiantes e gostamos da nossa própria companhia, de modo que não precisamos impressionar os outros. A sensação de estar à vontade que isso promove facilita uma maior lucidez. Temos a segurança de saber o que é preciso saber quando necessário. Compartilhamos energia e percepção com as pessoas com facilidade. Podemos experimentar uma gama de sensações, das mais contraídas às mais expandidas, sabendo que a vida é isso. Até mesmo as tensões contêm energia e informações úteis. Sabemos que a vida e a mente naturalmente oscilam.
de modo que sabemos aceitar as próprias polaridades e as dos outros, além de mudar frequentemente enquanto penetramos em nosso âmago para atingir estabilidade. Sabemos que a experiência depende de nós mesmos e das próprias opções. Sabemos que, ajustando as frequências que permeiam o corpo, as emoções e os pensamentos, conseguimos mudar nossa realidade e criar ou destruir o estofo da vida. Ficamos motivados a ter uma relação viva com o mundo e nos entregamos totalmente às descobertas e à criatividade. Aceitamos que somos nós e o mundo, feitos de muitas dimensões e frequências de percepção, e temos acesso a todas elas. Como transformar hábitos emocionais prejudiciais em sensibilidade consciente? Comparando os hábitos emocionais prejudiciais aos que são saudáveis, conseguiremos definir algumas metas em termos de sensibilidade. Primeiro, é preciso identificar o que não está funcionando, compreender compassivamente por que estamos presos a esses padrões disfuncionais para poder perdoar tanto aos outros quanto a nós mesmos e, por fim, definir métodos novos e melhores que possam substituir os antigos padrões. A etapa seguinte é tentar flagrar-nos quando estivermos em meio a um padrão nocivo, sem usar outro hábito emocional prejudicial para lidar com a situação. Se deixamos uma amiga falando sozinha porque ela não concordou conosco, não devemos tomar uma cerveja para nos acalmar. Em vez disso, experimentemos um hábito emocional saudável, como voltar a nos centrar e intuir a realidade dessa amiga para tentar compreendê-la. Não devemos nos criticar nem nos castigar. Em vez disso, podemos dizer: "Ih, lá vou eu de novo, me isolar das multidões enlouquecidas." Ou, "Sei que quero culpar minha companheira porque ela não estava aberta o bastante para o que eu queria." Devemos apenas prestar atenção ao que aconteceu, registrar e pensar um pouco. Aprender a suspender o hábito emocional prejudicial, a deixar a mente ficar relaxada como um músculo inerte e sentir plenamente tudo o que o corpo estiver sentindo, sem tentar mudar nada. Se não nos sentimos muito à vontade, fiquemos com essa sensação desagradável por mais 30 segundos do que teríamos ficado antes. Sejamos um observador. Tomemos consciência de hábitos inconscientes como maneira de fazer alguma coisa com eles. A ansiedade é a experiência do crescimento em si. A ansiedade negada nos deixa doentes. O que é encarada de frente e vivida até o fim se converte em alegria, segurança, força, equilíbrio e caráter. A fórmula prática é: vá aonde a dor estiver. Peter Kestenbaum. Ao prestar atenção e conviver com a experiência um tanto constrangedora de controlar ou evitar, nos damos uma abertura, uma ligeira pausa. Nesse intervalo, há a oportunidade de optar por uma alternativa. Há algum meio mais positivo de perceber o que realmente está acontecendo? Há algum hábito emocional saudável que gostaríamos de adotar? Em vez de explodir com a pessoa que tem interesses diferentes dos nossos, que tal escrever em um diário sobre as experiências da infância que se relacionam com essa por meio de um fio comum? Que tal sentir as tensões do corpo e liberá-las com yoga ou tai chi? Ao eliminar um hábito prejudicial, devemos substituí-lo conscientemente por outro saudável. Vale a pena
incluir dizer em voz alta: está vendo eu? Agora estou fazendo isso desta maneira. Experimente isto. Pratique um hábito emocional saudável. Na próxima vez que você se pegar optando por uma reação de lutar ou fugir a energias intensas ou situações que simbolizam feridas do passado, observe qual é o hábito emocional prejudicial. Interrompa o que estava fazendo, mesmo que na metade do caminho. Descreva para si mesmo o que sente. Estou ansioso porque vou me atrasar. E se as pessoas pensarem mal de mim, vão estragar minhas chances de sucesso com elas. Imagine como vai se sentir e o que poderia acontecer se você continuasse com um hábito prejudicial. Nesse caso, você pode ficar nervoso a ponto de ter um ataque de pânico, se perder, sofrer um acidente ou ficar tão descabelado correndo para o compromisso que acabe causando uma impressão ainda pior e afaste a todos. Opte por mudar de estratégia. Respire. Volte ao momento presente e ao seu corpo e relaxe. Repasse a lista de hábitos emocionais saudáveis acima e escolha um. Transforme-o numa afirmação, como por exemplo: sei que minha experiência depende de mim mesmo e de minhas próprias opções. Simplesmente concentre-se nisso. Sintonize sua sensibilidade com a sensação de ser assim e veja como sua experiência da situação muda quando você põe isso em prática. Em outro momento, escolha uma sugestão de hábitos emocionais saudáveis da lista acima e pratique-a um dia inteiro. Mais uma vez, transforme-o numa afirmação. Deixe que os outros sintam, pensem e ajam como quiserem, sem precisar que eles sacrifiquem a própria autenticidade por minha causa. De que modo isso melhora a sua sensibilidade?